Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos a este canal do YouTube Semente da Caridade, que tem como missão principal evangelizar. Hoje nós estamos aqui com o padre Gilberto Freitas. Ele é que é vigário episcopal para o diaconado permanente. Há 13 anos, 4 meses e 4 dias. Ele que é pároco da paróquia de Cristo Reis, Cristo Rei, há 9 anos, professor do INCESP há 22 anos de Direito Canônico. E quero pontuar também que é professor da Escola Diaconal São Francisco de Assis. Hoje é dia do diácono, dia 10. Por isso, nós trazemos esse tema à baile. O diaconato permanente, no qual eu participo, eu sou diácono permanente, ele tem como missão também evangelizar. O nosso canal, eu diria que é um canal diaconal, né, da nossa paróquia. E aí, o padre Gilberto vai nos falar sobre o diaconato permanente. Ele que é um expoente na nossa arquidiocese, é uma referência na nossa arquidiocese sobre o diaconato permanente. Padre Gilberto, o que é o diaconato permanente? O diaconato permanente é algo que a Igreja instituiu, primeiro grau da ordem, de homens do nível transitório, que são aqueles que vão ser padre, e o nível permanente. Permanente é o caso de vocês que passaram pela Escola São Francisco de Assis, que fazem parte desse diacônio, que é o conjunto de todas as diáconas da Igreja de Teresina. Então, o diaconado permanente preenche esse grupo que passa por essa escola e chega ao nível de receber o primeiro grau da ordem, para ter como missão pregar a palavra de Deus, servir a Deus através da liturgia e ser homem da caridade. Homem da palavra também, né? Da palavra, da liturgia e homens da caridade, que tenham, se envolvam com as obras sociais, sobretudo junto aos excluídos. Como eu disse, o padre Gilberto Freitas, ele é uma referência, ele acompanhou o nascimento, a gênese do diaconato permanente na arquidiocese de Teresina. E ele é vigário há 13 anos, portanto nos acompanhou. Ele sempre teve presente na vida do diácono, aconselhando. Ele sempre teve presente na vida do diácono, ouvindo, que é importante, é uma característica do padre Gilberto. Então, o padre Gilberto sempre foi um pai. Como foi esse desenvolvimento do diaconato permanente na arquidiocese? Eu comecei a perceber esse desenvolvimento, eu entrei nesse mundo diaconal quando eu fui vigário-geral, no tempo de Dom Celso José. Então, a partir daí, eu comecei a entrar nesse mundo dos diáconos, acompanhando mais a escola, propriamente dita, e abriu-se a escola, e até então tinha só Roberto Caminho, Policarpo, ali na paróquia de Fátima, e de repente a escola se abriu e surgiram 10 novos diáconos, se ordenando a primeira turma em 2005. 5, exatamente. Do qual você fazia parte dessa turma. Com muita honra, graças a Deus. Então, a partir dali, foi todo um impulso, sangue novo, na Arquidiocese de Teresina, esses 10 novos diáconos, com os outros que já existiam. Houve todo um impulsionamento e o apoio também de Dom Celso. Essa primeira turma que foi ordenada, eu me lembro, nós enfrentamos muitas dificuldades. Dificuldade de aceitação, não só da comunidade, mas do clero também, né? A gente teve uma dificuldade, hoje não, graças a Deus, o clero de Teresina é um clero aberto, compreendeu e compreende o diaconato permanente, né?
e graças a Deus a gente vive nessa harmonia. Como é que você acompanhou essas dificuldades? Dificuldades foram muito pertinentes, vira e mexe elas voltavam, né? Padres que não aceitavam os diáconos e tudo. Isso hoje, se tem algum ou outro, é uma minoria. O diácono hoje, na nossa Arquidiocese de Teresina, são muito bem aceitos, sobretudo pelo povo. As diaconias territoriais têm sido uma bênção, na sua maioria, hoje chegando ao número de 13 diaconias territoriais e uma setorial que é da saúde, que trabalha e evangeliza junto aos hospitais. Então, eu vejo isso como um dom de Deus, uma bênção de Deus para os diáconos e para o povo e para toda a igreja. Então, isso é muito visível. Esse é aí nesse ponto que eu queria chegar também, as diaconias. Porque as diaconias fez parte do desenvolvimento, assim, que realmente caiu como uma luva na Arquidiocese de Teresina, que tinha muita dificuldade para chegar aonde o diaconato chega. As diaconias territoriais foi um projeto que a escola CAD gestionou e com Dom Sérgio da Rocha. Sim. O nosso o querido e cardeal hoje em Salvador. Então, Dom Sérgio da Rocha foi um diferencial naquele momento em que a CAD se preparava, todos os regimentos e, sobretudo, a formação desse projeto das diaconias territoriais. Ele encampou com toda a força, toda a coragem. Então, quando Dom Jacinto chegou, em 2012, então o projeto já estava na mesa. Só fizemos tirar da mesa e ele encampou o projeto, como toda a dimensão do diaconado, e aí se foi para frente. Fomos para frente, caminhando e procurando acertar e aplicar aquilo que já estava no projeto, no papel. E aí nasce a primeira diaconia territorial, se eu não me engano, em 2013. Santa Edvige, nós estava lá, foi um marco no diaconato permanente na Arquidiocese de Teresina. Se eu não me engano, em fevereiro de 2013. Foi, exatamente. E ali se iniciou e hoje já são 14 diaconias, incluindo uma setorial que é da saúde, junto aos hospitais. E o interessante é que a diaconia Santa Edvige continua a diaconia, né? Porque a diaconia não é um degrau para área pastoral ou para paróquia, né? Não, pode ser, mas de per si não é essa o objetivo. Não é o objetivo principal. A diaconia hoje territorial ela tem a sua característica própria, a sua maneira de ser e de evangelizar, com o diácono à frente. Mas um padre lá também, né? Um padre sempre perto ali, com toda a dimensão espiritual para com aquele povo, juntamente com o diácono. Para assistir o povo, para celebrar a Eucaristia, entregar os sacramentos que o diácono não pode fazer. Que né? Também as confissões do povo, os enfermos que precisam ser assistidos também, e alguma outra reunião que for necessária a presença do padre. E também a Santa Missa, né? A Santa Missa. Principalmente a Santa Missa. Principalmente a Santa Missa. Padre Gilberto, como é que se faz para ser diácono, para entrar para a escola diaconal? Para entrar para a escola diaconal, basta ter 35 anos, 5 anos de casado, que os filhos já tenham a idade já crescida, para poder facilitar esse acompanhamento da escola, e a esposa tem que estar de acordo. É um negócio sério, né? Um detalhe interessante, a esposa tem que estar de pleno. É só um detalhe, se a esposa não quiser, não vai não. Não vai não. Isso é fundamental, a esposa concordar com esse projeto. E depois, um detalhe interessante também, é a inserção desse diácono, que tem que ser de 2, 3, 4 anos, na comunidade. Inserção que vai além de ir à missa. Tem que ter trabalho pastoral. Trabalho pastoral. Ele tem que ter trabalho, serviços prestados na comunidade. E aí o próprio padre e o povo vão percebendo aquela dedicação daquele candidato, até chega o momento que o padre o apresenta
e depois os leigos da comunidade vão dar um parecer, se concordam com aquela candidatura ou não. Qual é o papel do diácono na liturgia? Porque o povo ainda confunde muito e as pessoas às vezes não explicam direitinho, né? O diácono, numa celebração, ele celebra a palavra. O padre, ele vai celebrar a Santa Missa, que não existe, vamos dizer, algo mais importante do que a outra. Tudo tem importância no seu devido rumo, no seu devido lugar. E situação. E situação, exatamente. E aí, o que o diácono faz na paróquia? Olha, a missa é a missa, celebração da palavra, celebração da palavra. Ambas têm o seu valor. É claro que a missa é o ponto alto, o maior ponto da graça de Deus. De toda a liturgia, de toda a igreja. A Santa Missa. Porém, quando acontece que o diácono, dentro daquela liturgia, a palavra, a proclamação da palavra do evangelho é do diácono. Ele pode também pregar o evangelho, fazer a homilia, em consonância com o sacerdote presente. O diácono pode distribuir a comunhão. O diácono, ele serve o altar com toda a diligência. Tem algumas pequenas partes lá que é do próprio, que é do diácono. Eu lembrei na hora de elevar, segurar o cálice. Sim, segurar o cálice. De colocar, preparar o altar, colocar o vinho no cálice, Exatamente. Colocar a água, Exato. Que ali só pode ser o diácono e o padre, e ali tem uma oração própria para se fazer. Né, então são momento. Detalhes pequenos que o diácono pode fazer dentro da liturgia da igreja. Então, mas se por acaso o padre adoeceu ou não apareceu, o diácono assume a presidência daquela celebração da palavra, que não é mais missa, porque missa só com o sacerdote. Então, para o povo, aquela celebração da palavra, diante da ocorrência, ela tem todo um valor e uma grandeza espiritual. Presidida pelo diácono ou até pelo ministro. De preceito. É preceito, né? Preceito. A partir dali. E seja pelo diácono, seja até pelo ministro da comunhão, um leigo. Não importa. É a ocorrência do fato e dos acontecimentos. Então, a grandeza da coisa está aí. Então, o leigo que está naquela celebração, ele não sai dali diminuído. Porque foi só a celebração. Porque foi a celebração. Não. Porque às vezes a graça de Deus é abrangente. Deus supre todas as situações das ocorrências e das necessidades. Às vezes eu chego na paróquia, na minha própria paróquia, para celebrar, uma celebração já programada para o diácono, a pessoa diz, hoje não é missa, não, é só celebração. Eu digo, opa, peraí, vem cá, me diga uma coisa. Hoje não é missa, mas é celebração. Não tô dizendo... Com a comunhão eucarística no final. Comunhão eucarística, né? Exatamente. Uma hóstia que foi consagrada pelo sacerdote numa missa. Não é verdade? E nos sacramentos? O sacramento, o diácono pode batizar, ele pode assistir ao matrimônio e todo o conjunto dos sacramentais de bênção na igreja. Bênção. E quando eu saio para visitar com os ministros, eu sempre digo, nós vamos dar bênção dos... Não, é bênção dos doentes. É diferente de unção dos enfermos. O diácono tem uma bênção própria para dar para os enfermos, que são os doentes. Existe, tem livro que tem tudo isso. Tudo, exatamente. O diácono, como ministro da comunhão, pode fazer aquela bênção, pode dar aquela bênção, que é diferente da unção. Diferente da unção. Da unção dos enfermos. Também é diferente de uma bênção dada pelo leigo. Não é verdade? Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, como o padre Gilberto diz, não tenham medo do diácono de participar das celebrações, porque as celebrações têm um valor importante dentro do desenvolvimento da igreja, um valor preceitual, um valor de preceito de domingo, né? E é assim, eu quero também, neste momento, parabenizar todos os diáconos da nossa arquidiocese de Teresina, como todos os diáconos do mundo, por
hoje ser o seu dia. E quero deixar aqui a palavra com o meu irmão, o Padre Gilberto, para fazer as suas considerações finais. As minhas considerações finais, diácono e todos aqueles que nos assistem, é de gratidão, porque hoje eu estou logo mais na celebração eucarística, dia de São Lourenço, patrono dos diáconos, e todos os diáconos são convidados pelo nosso bispo para essa celebração na catedral, da qual eu hoje estou terminando meu mandato enquanto vigário episcopal. E estou passando esse ministério, essa missão para o nosso querido e amigo, irmão Isso e está além das minhas habilidades. filho espiritual, Padre Edivaldo Barbosa. Então, a minha palavra final é de gratidão. Gratidão por esses 13 anos, 4 meses e 4 dias de ministério, servindo lado a lado e caminhando com os diáconos. Isso, para mim, foi muito edificante, muito ensinamento, muita entrega. E sou grato a Deus, a vocês, diáconos, à igreja, na pessoa de Dom Sérgio da Rocha, Dom Jacinto e toda a conjuntura da CAD. Então eu só tenho a louvar a Deus e agradecer por essa vivência e essa experiência desses anos todos servindo a Deus através dos diáconos, com os diáconos permanentes. Padre Gilberto, o Padre Edivaldo vai ter uma grande missão, porque ele substituir não vai ser fácil não, viu? Eu acredito que sim, vai ser fácil, porque não tem muita complicação, basta dedicação, seguir os documentos da igreja, seguir aquilo que a CAD, o bispo orienta, então vai ser tranquilo, eu não tenho dúvida disso. E por ser seu filho, a gente já coloca essa confiança nele. Seja bem-vindo, Padre Edivaldo. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, vocês gostaram? Deixe o seu like, porque quando você deixa o like, o YouTube vai entender que foi um vídeo bom e vai colocar à disposição de mais pessoas. Deixe também o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, porque a nossa missão é evangelizar. Fiquem com Deus.